Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu te der, eu te darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu vos darei. Boa noite, boa noite. Vamos hoje celebrar a Eucaristia desta quinta-feira do 13º tempo comum. As intenções estamos pedindo hoje pela família Vergni, pela família Castro, pela família de Dona Elvira e por Dona Elvira também, pela saúde dela, pela saúde e pela família de Sandra, pela saúde e família de Elza Maria, e também pela internet nós temos, as intenções que nos chegam. Eli Oliveira pede pela sua saúde e saúde de sua irmã Jane sobrinha Maria Eduarda e pelo fim da pandemia. Conceição Pinho pede pela saúde de todas as famílias, de todos da família Pinho e Martins e pelo fim da pandemia mundial. Inês Silva pede oração pelo seu sobrinho e por todos aqueles que estão na frente da pandemia, na frente na linha de frente para dissipar esse mal. Pede também por Cristóvão Farias de Silva Júnior e pela saúde das famílias Silva, Aragão, Assis, Adamastor, Cirino, Davi, Farias, Neves, Doraleste, Rezende Silva, Santana, Cardoso, Santos e Batista. E também eu peço pela saúde de Adolfo Lemos e família, Gilvânia Pereira, pelo dom da vida de Samira Almeida. Felicidade, Samira, saúde, paz, muita alegria nessa vida, muito sucesso. Maria Vitória, pede oração pela alma de Lucas, 7º dia, que Deus o receba na sua glória. Lucas. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossa vida a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar as leituras desta noite. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, Amacias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada e Israel será deportado de sua pátria como escravo. Disse depois Amacias a Amós:
Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: Não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: Vai profetizar para Israel, meu povo. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel e não insinues palavras contra a casa de Isaac. Pois bem, isto diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe de seu país. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Aleluia, 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 aleluia. Em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós Ele entregou esta reconciliação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes estes maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
A você que acompanha todas as noites a nossa celebração aqui, nós estamos acompanhando a leitura do profeta Amós, que hoje, né, continua de fato o seu ataque profético ao pessoal de Betel, que é onde está a corte, o rei, os príncipes e toda a nobreza de Israel nessa época. E então, Amazias, né, sacerdote de Betel, enviado pelo rei e príncipe, mandou, como é que diz, Amós parar de profetizar. O rei Jeroboão, na época, né, poderoso rei Jeroboão, soube que Amós estava conspirando contra ele, foi contar isso a Amazias, dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as palavras. A dificuldade do profeta Amós, primeiro porque ele não é um profeta de profissão, como foi Isaías, Daniel, Ezequiel. Ele era um homem que cultivava o gado sicômoro, uma fruta muito comum no Oriente, e um dia Deus disse, Amós, vai profetizar. Ele resistiu e Deus insistiu e ele foi. Isso é, Amazias, que é de fato sacerdote de Betel, querendo livrar a cara do rei e dos príncipes e querendo protegê-lo dos ataques proféticos que cobravam justiça, dignidade, equidade, relacionamento com Deus, esse Amazias se coloca à disposição do rei e aí inventa uma espécie de fofoca contra o rei Jeroboão, dizendo que ele morreria pela espada, que Israel seria deportado de sua pátria como escravo. Diz depois Amazias a Amós, vidente. Vidente aqui é um símbolo de profeta, né? Se acreditava que o profeta poderia ver o futuro. Então aqui o cara, para diminuir, chama de vidente. Vidente, vai profetizar, né? Vidente, cadê o vidente? O vidente sai e procura refúgio em Judá, onde possa ganhar o teu pão e exercer a profecia. Mas Deus não mandou ele para Judá, Deus mandou ele para Betel. Então a gente volta àquela história, obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Pagar por obedecer aos homens ou desobedecer a Deus. Então o profeta repele esse tipo de comportamento covarde de uma forma quase que brutal, dizendo, olha, eu não sou profeta, nem sou filho de profeta, eu não tenho tradição. Sou pastor de gado, cultivo sicômoro, sou um homem completamente diferente, estava na minha. Foi Deus que me enviou a profetizar, mandou dizer a Israel aquilo que Israel deveria ouvir. E aí você pensa que o nosso profeta vai diminuir a intensidade das acusações contra o rei? Ele dispara mais uma vez. Diz o profeta, e agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizes contra Israel, e não insinues palavras contra a casa de Isaque? Pois bem, isso diz o Senhor. Se você prestou atenção, essa semana que temos falado de Osés, de segunda-feira, de Amós, né? Estamos sempre naquela linha da denúncia, da ameaça, mas não de uma sentença. Hoje o tom profético sobe e é anunciada a sentença contra Jeroboão porque não quis ouvir a voz de Deus pela boca do profeta. E o que é que o profeta anuncia contra Jeroboão, a sua corte e seus familiares? Diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, tu mesmo morrerás em terra poluída,
Israel será levado em cativeiro para longe dos seus pais. Provavelmente aqui é um dos episódios do exílio em Babilônia, quando de fato Amós anunciou, eles rejeitaram. E mais tarde, quando houve a invasão, aconteceu justamente como o profeta tinha dito. Por quê? Ele fala em nome de Deus e Deus não mente. O que ele fala é o que ele ouve. O que ele fala é o que ele vê. Portanto, vai ser uma destruição total contra Israel, porque Jeroboão vai passar a pior humilhação da sua vida até chegar à morte. Portanto, Israel hoje sofre mais um golpe pesado pela desobediência, pelos pecados constantes, pelos cartéis contra os pobres, por tantas coisas, ele pagou caro com a própria vida e a vida de suas famílias. Então, Jeroboão vai ser esse rei que será massacrado, entregue à própria sorte, tanto ele como, de fato, sua família e parentes. Israel acabou em cativeiro mais uma vez. É por isso que o Salmo diz hoje, olha, os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Deus não faz acepção de pessoas e nem protege algo porque é rei, porque é príncipe, porque não. Deus cobra. Até mesmo Davi, Salomão, Deus cobrou as últimas penas. Davi impôs uma pena de um filho do adultério que Deus disse, ele vai morrer. Para você não contar vantagem, ele vai morrer. E assim se realiza ainda hoje, né? No texto que acabamos de ver, essa profecia que será um pouco mais tarde, onde será uma destruição total de Israel. Os invasores vão chegar, prender todo mundo, matar, roubar o que tem e deixar Israel mais uma vez à míngua, sem ter como se recuperar tão cedo. Mesmo assim, o resto que fica ainda vai criticar o profeta que anunciou aquilo que poderia ser evitado. Às vezes a desobediência, as pessoas pagam um preço muito caro, muito alto pela desobediência. Mas estão dispostos a arriscar, a ver, se você lembrar a desobediência de Adão, Adão recebeu um paraíso e para fazer desse paraíso o lugar mais feliz do mundo, tudo estava à disposição dele. E depois Deus criou o mundo e o mundo deveria ser o paraíso pleno, onde Adão deveria transformar esse mundo em um paraíso. Adão foi lá, comeu a maçã, a banana, o queijo, sei lá, e acabou que perdeu tudo. Quanta gente que você já conheceu que perdeu tudo por causa do jogo, né? Por causa de atitudes erradas, por causa de irresponsabilidade, por escolher aquilo que não deveria fazer, acabou perdendo tudo. No Evangelho de hoje, Jesus volta. Lembro que ontem está na terra dos Gadarenos, hoje ele volta para a sua terra, né? E aí pode ser Belém, Nazaré, ali. Certamente ali na casa de Pedro esse episódio acontece, em Cafarnaum. O nosso Mateus não tem outros detalhes como tem Marcos e Lucas. Jesus entrou no barco, voltou para sua casa, para sua terra, certamente Nazaré ali próximo em Cafarnaum, e Cafarnaum na casa de Pedro, e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Observe que Jesus vê a fé não no paralítico, mas nas pessoas que estão levando o paralítico. Isso é, a nossa fé pode interceder por pessoas que não rezam, têm fé, mas não levam em conta, não levam a sério. A nossa oração
pode interceder para as pessoas em tudo. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. E esse homem que chega nessa maca, em outro texto diz que abriram o teto para ele descer, porque não podia passar, que tinha muita gente, ouve de Jesus a seguinte frase: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Essa expressão é justamente de uma teologia muito antiga que aqui Mateus coloca na boca de Jesus. Se acreditava que os pecados passavam de geração em geração. E qual é a teoria? Assim como Adão pecou, ele transmitiu para os outros homens o pecado, a começar pela sua família, onde Caim matou Abel. E Caim espalhou o terror no mundo inteiro, até que Deus mandou Noé para consertar e fazer uma nova criação com o dilúvio e com o mundo novo que surge. Ora, diante dessa situação comprometedora que Jesus se envolve, percebe-se que existe um imbróglio esperando Jesus chegar. Porque eles disseram: este homem está blasfemando, né? Porque nenhum homem pode perdoar pecado. Pecado é só Deus que perdoa. Mas como filho, como herdeiro único, Jesus também tem o poder de perdoar o pecado. E questiona a dureza do coração dessas pessoas. Se entristece porque, em vez de pensar em coisas boas, que aquilo não poderia ficar curado ou perdoado os pecados, não, pensam coisas horríveis. E Jesus vai adiante e diz: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? São duas interrogações que passam por uma extrema habilidade do intelecto de Jesus. Passa pela sua força e espiritualidade, que vai de fato restaurar o homem espiritualmente, perdoando seus pecados, e fisicamente curando a sua enfermidade. Então o homem volta a ser o homem na sua integralidade, onde tudo nele agora está bem, porque ele teve esse encontro com Jesus. E sem nada pedir, mas observando, sendo amparado pela fé dos seus amigos, Jesus disse a todos que estavam presentes, de maneira particular aos fariseus, que ficaram calados quando a pergunta sai: os teus pecados, disse Jesus, estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Há um tempo que dá para respirar depois dessa interrogação e que deixa assim as pessoas inimigas de Jesus aflitas, como se perguntando: o que é que ele vai fazer? Que atitude ele vai tomar? Vai fazer as duas coisas? Fazer uma só? E qual será a punição dele se ele de fato perdoar o pecado desse homem? A lei mandava apedrejar, porque era como se o homem se estivesse fazendo igual a Deus. E Jesus disse: pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Na terra poder para perdoar pecados. Isso é, não só Deus perdoa o pecado. Observe que não existe uma confissão do pecado do homem, uma confissão pública, e você mostra que aqui é de fato diferente o perdão dos pecados de Jesus para o de João. Jesus perdoa esse homem com uma atitude amável de misericórdia e de proteção divina. E diz mais: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Esse verbo levanta-te é sempre usado quando se faz grandes curas
na vida das pessoas por meio de Jesus. Por exemplo, quando Jesus vai à casa do rabino Jairo e cura a sua filha de 12 anos. Menina, levanta-te. Quando Jesus ressuscita a filha, o filho da viúva de Naim, bateu no caixão e disse, jovem, levanta-te. E por fim, quando Jesus ressuscita Lázaro dos mortos, Lázaro, vem para fora, que é a mesma coisa, levanta-te. Então é conclamado um poder, exercitado um poder em prol da dignidade espiritual e física desse homem, que o faz novo, voltando para casa com a sua maca e louvando a Deus e agradecendo. E o espelho de quem está longe, que está do lado de fora, mas observa tudo, vem aquela dinâmica e importante frase. A multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Lembrando da tempestade acalmada, os discípulos disseram, mas quem é este que os espíritos, que até mesmo o mar lhe obedece? Então é aquela realidade transparente e vitoriosa de Jesus, que tem poder sobre todo aquilo que foi criado, porque desde o princípio ele estava com o Pai como verbo divino, e tem poder sobre o homem, sobre a figura inteligível que é a imagem de Deus. Hoje é um dia de grande sorte, de grande felicidade para o que foi curado e para aqueles que estavam presentes e viram Jesus. Além de perdoar os pecados, fazia o paralítico andar, se cumprindo aquilo que disse Isaías no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para abrir os olhos do cego, curar os paralíticos, descerrar os ouvidos, fazer os mudos falarem, os leprosos serem purificados, os mortos ressuscitarem. Então, o que acontece hoje é parte desse poder extraordinário de Deus que age em Jesus. Agradeçamos a Deus por termos tantas pessoas que ainda acreditam no impossível, que ainda se agarram a Jesus, até mesmo pelo perdão dos pecados e pelo milagre que Ele está sempre disposto a ajudar na dignidade, na restauração da vida espiritual e da vida física do ser humano. Que a gente perceba que, como disse Nicodemos, se tu não vieste de Deus, não faria nada disso. Sabemos que vem de Deus, porque só quem vem de Deus faz tais coisas. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, aumente a nossa fé nas coisas impossíveis aos olhos do homem, mas totalmente possível aos olhos de Deus. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil
os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade do vosso Filho, à santidade dos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. O vosso amado Filho, criastes o homem e a mulher, e quando caíram por sua própria culpa, vossa bondade os salvou, pelo Cordeiro Divino que tira o pecado do mundo. Por isso vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvo os redimidos, e unânime vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós, associarmos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação.
E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo, o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, daqueles todos que deixaram esse mundo e voltaram para a vossa casa. De maneira particular, os nossos amigos, pais, mães, parentes, que se encontram na tua glória, Senhor. Acolhei-os, todos eles, junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos. Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, crendo na misericórdia do bom Deus, que nos protege e nos ensina cada vez mais o caminho, a verdade e a vida, ousamos chamá-lo de Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, a fé que anima a vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros no Cristo Jesus nosso Senhor. Paz para você que está do outro lado. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos todos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo.
e o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se bebida e comida para nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmita uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Lembrando aos devotos Santo Expedito, compareça na sua comunidade, precisamos da ajuda de vocês, né? Passa lá para ver o padroeiro, fazer essas orações. A comunidade todo domingo está aberta, precisamos de pessoas para nos ajudar. Então, seja um devoto pertinente, corajoso, né? Capaz de ajudar a sua própria comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida,
Fosse tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, oh, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Boa noite, fica com Deus. Amanhã, dia 3 de São Tomé, nos celebraremos juntos no mesmo horário. Fica com Deus.